Vou trazer um pouco mais para você hoje sobre o fundo AZQA, fundo que está listado dentro do ambiente CETIP e, ao mesmo tempo, tem ativos atrelados ao CDI e também ativos do agronegócio. Quero que você fique nesse vídeo para entender um pouquinho mais sobre as nuances desse fundo e entender se faz sentido para o teu portfólio ou, nesse momento, não está valendo a pena. Bom, para você entender um pouquinho mais aqui, como o fundo está dentro do ambiente CETIP, o que acontece? O patrimônio do fundo é 530 milhões e o valor patrimonial é 9,94. A gente sabe, caso você queira sair antecipado, como os títulos hoje estão valendo menos, a pessoa vai ter que sair com um deságio ali dentro do ativo. Por que isso, pessoal? Se você for verificar, né, qualquer ativo que vai estar atrelado, que é do agro e ativo atrelado ao CDI, a maioria deles vão estar com leve deságio. Então, isso não é necessariamente do fundo, mas sim do setor como um todo. Se você não viu meu vídeo sobre Fiagro, vai estar aqui na descrição para você acompanhar também esse vídeo que eu fiz sobre os Fiagros e os descontos que está tendo nele nesse momento. Bom, então o fundo ele está ali com CDI mais 1,87, que é esse carrego líquido. Então esse é o rendimento que o fundo pode agregar para o portfólio, já tirando as taxas de administração. Quando nós vamos entender um pouquinho mais do portfólio do fundo, você vai ver aqui que a concentração por nível de subordinação, 47%, é da classe única, ou seja, não tem nenhum tipo de colchão ali, caso aconteça alguma coisa, se bater em inadimplência, vai bater direto no ativo, e 45% está dentro da classificação como mezanino. Um pouquinho mais de garantias ali dentro do portfólio de recebimento também. Setorialmente falando, 22% está no setor de açúcar e álcool, que é um setor que tem uma alavancagem um pouco mais elevada e está passando por problemas. Nós vemos isso hoje em algumas empresas do setor, como Raízen e tal, que está sofrendo um pouquinho mais. E mais 24% está em recebíveis pulverizados. Então traz um pouquinho mais de tranquilidade, está em outros setores e são recebíveis, não é direto a empresa que está devendo, mas sim os recebimentos dessas empresas. Quando nós vamos para a distribuição de dividendo, você vai ver que no mês de dezembro de 2024 foi uma distribuição mais elevada, isso porque tinha mais recurso em caixa e fez a distribuição de acordo com os 95%, que é obrigatório por lei. Ao mesmo tempo, ao longo desse ano, está entregando ali 0,105 centavos por cota. Então, basicamente, ali é como se tivesse algo próximo a 1% ao mês. Então, mesmo com o CDI mais elevado, ele está entregando o mesmo valor do que no ano passado. Isso porque tem alguns problemas ali dentro do fundo e também, ao mesmo tempo, o fundo prefere preservar um pouquinho mais de caixa para fazer essa distribuição, talvez no final do ano. Isso é muito nítido pelo número de cotistas, né? Nós vemos aqui que estava lá no ano passado com 13.100 cotistas, agora com 12.500. Então está diminuindo o número de cotistas. Isso é muito ruim, porque o fundo está diminuindo o número de pessoas que estão acreditando nessa tese. Antes de eu entrar na carteira do fundo, eu vou deixar aqui o meu contato aqui embaixo na descrição e também aqui no QR Code, para que você entre em contato comigo, caso você tenha a ZQA no portfólio e sinta um risco nesse momento, ou mesmo para o teu portfólio. Eu vou deixar aqui meu contato para a gente poder entender um pouquinho mais quanto que ele representa no teu portfólio e, ao mesmo tempo, os riscos que você tem, que não consigo falar dentro desse vídeo. Até um ponto agora para a gente entrar na carteira, pessoal, a gente vai ver o seguinte, né? Primeiro, a concentração ela é um pouco elevada, né? Isso se dá pela questão mesmo dos valores que precisam distribuir para o fundo, para fazer sentido para o fundo. E quando a gente vai olhar isso, entender um pouquinho mais, então nós vamos aqui para o primeiro ativo. É 6,7% do fundo, o CRA CMMA 5,4%, o Santa Fé 4,2%. Então, assim, de modo geral, ele tem um pouquinho mais de concentração. Aonde que está o ponto? Ele vai ser CDI mais 3, CDI mais 1,6. Então, a carteira como um todo, se vocês forem pegar, o nível de retorno está ajustado, não está aquele nível elevadíssimo de CDI mais 6, CDI mais 8. Vai ter um ativo assim, ou outro que vai estar, mas de modo geral está no nível mais baixo. Isso é muito bom, porque isso não necessariamente significa que tem mais segurança, mas ao mesmo tempo é porque muitas dessas empresas passaram por avaliações de rating e conseguiram ter um nível de retorno um pouco mais baixo. Isso traz um pouquinho mais de saúde financeira para a empresa pagar. Talvez o CDI mais 6 fosse insustentável para a empresa continuar pagando. O que eu sempre menciono para tomar um pouco de cuidado é a sobreposição. Muitas vezes a dívida está separada ali, você vai só ver uma, mas na hora que a gente junta tudo isso e entende um pouco mais, você vai ver o seguinte, né? Aqui vai ter o CRA da AgroGalaxy, que ele é um pré-fixado de menos 12,97%. Por que está negativo esse valor? Porque a AgroGalaxy está em recuperação judicial. Então isso pesou de maneira negativa, o patrimônio do fundo veio para baixo e automaticamente prejudica os dividendos. O que eu tenho para mencionar para vocês é o seguinte, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o relatório mais atualizado, referente ao mês de setembro, e aí o que acontece? A gente vai ver ali que vai ter o FDIC da Cotribá. A Cotribá é uma empresa que está para ter recuperação judicial, fazendo de tudo para não entrar. Então, mais um problema
que se acentua ali dentro do fundo. Quando a gente vai ver, é 3,5%. O setor agro como um todo, ele está sofrendo bastante, então se daqui a pouco vai pegando ali uma parte da AgroGalaxy, depois se Cotribá, depois outras, na hora que foi ver, foi 10, 15% do fundo que foi embora, simplesmente porque as dívidas foram mal calculadas, ou mesmo mal precificadas, ou numa quantidade que não justificasse o valor alocado. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque automaticamente o fundo vai pagando menos e vai fazendo a recomposição de cotas. Então, para que não haja uma depreciação no patrimônio do fundo, aqueles 530 milhões que eu mostrei inicialmente, o que eles vão ter que fazer? Vai ter que distribuir um dividendo menor para essa cota recompor e chegar novamente nos 530. Porque se eles distribuírem um dividendo mais elevado, automaticamente o patrimônio vai embora. Então, a maneira de você recompor o patrimônio é você, ao invés de distribuir ali o 1,4%, 1,5%, você distribui 1% e deixa esse 0,4% mês a mês recompor esses 3% ao longo de um ano. Isso machuca muito o cotista, acaba tendo um provento menor no teu portfólio. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe seu comentário se você tem hoje o fundo dentro do teu portfólio.